Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o professor Leonardo Peixoto. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui, falando algum assunto sobre análise de dados no R, análise de dados em Python, experimentação, estatística básica, machine learning, todos esses assuntos que tanto nos interessam, né? Nós que trabalhamos com pesquisa. E hoje eu vou falar sobre um assunto que não é muito discutido, né? Que é a escolha das variáveis experimentais. O grande ponto é que se você não escolhe, se você não define bem essas variáveis, você pode estar montando experimentos que no final das contas não vai te dar resposta nenhuma. Parece bobagem, parece simples, mas tenho certeza que alguns pontos que eu vou trazer na aula de hoje você nunca pensou em relação à escolha de variável. Primeiro ponto é, você está medindo o que realmente importa? Eu, como vocês sabem, né, eu já trabalhei na Bayer aí durante 2 vezes, né? E esse é um ponto que na minha primeira vez, na segunda até que não, a gente trabalhava dentro de breeding é mais focado, mas na primeira vez, trabalhava dentro de MD, e assim, avaliava-se mais ou menos umas 50 variáveis. Mas, no final das contas, quando a gente criava, né, um documento chamado proposta de valor, né, a gente usava ali 15, às vezes 10 variáveis. E aí eu ficava sempre perguntando, né, aos donos, aos responsáveis, aos líderes, por que a gente avalia tanta coisa? É para mostrar que a gente tem muita coisa? Porque a gente não usa essas variáveis para nada. E quando você começa a não usar essas variáveis, quem coleta o dado no campo, ou em qualquer lugar, tá, gente? Falando de campo, porque no caso era a Bayer. Mas se for outra empresa também que não é dado de campo, o cara começa a avaliar aquilo de qualquer maneira. Porque, uai, eu já sei que ninguém usa. Pra que eu vou ficar perdendo? Imagina, gente, você no meio do milho, meio-dia no Brasil, aquele sol de 35, 40 graus do verão, você avaliando, medindo planta, contando planta, medindo altura, avaliando 10 doenças. Cara, o cara começa a deixar aquilo meio de lado. Não estou falando que era feito, mas vamos ser honestos aqui com a realidade. Então, até que ponto vale a pena avaliar 50 variáveis se você vai usar só 10? E se a gente focasse nas 10 e garantisse que essas 10 têm uma qualidade assim excepcional de dados? É um ponto importante. Segundo ponto importante, variáveis mal escolhidas geram ruído. O que é isso, né? Eu escolho variáveis que, de novo, são difíceis de serem medidas, acabam tendo um dado que não é tão confiável, e no final das contas a gente pode estar fazendo inferências em cima de informações que não estão corretas. A simplicidade é o melhor caminho. Tá? Eu sei que às vezes é muito bonito avaliar aquelas variáveis extremamente complexas, mas e a qualidade? Garante qualidade? Quem que vai avaliar esse experimento é você? Se for um experimento de mestrado, tudo bem, provavelmente é você que vai avaliar, você vai ter tempo ali, você vai ter 30 parcelas experimentais. Mas quando você vai para o mundo real, para uma empresa, esses experimentos começam a ter 300, 500, 1000 parcelas. Então, foge da realidade. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, onde eu estou aqui na State University, cara, qualquer experimento de aluno de mestrado tem 500 parcelas. Tá? São experimentos muito grandes, mesmo para aluno. Não fica fazendo experimentozinho de 20, 30 parcelas, não. Eles querem realmente experimentos robustos. Então é muito trabalho mesmo. E quando você escolhe bem as variáveis,
isso faz com que seja mais fácil você fazer as inferências. Então, pensa muito nesses 3 pontos aqui. Bom, e aí nós temos, pessoal, alguns tipos de variáveis, né? Temos a variável resposta, que é geralmente a variável mais importante, né? No caso de planta, por exemplo, produtividade. Extremamente importante. Não adianta ter uma planta espetacular, que é resistente a um monte de doença, mas a produtividade ela não entrega. O produtor não está nem aí para isso. Nem aí. E aí nós temos as variáveis explicativas, que são aquelas variáveis que vão explicar a minha variável resposta. Então, a produtividade ela é composta por várias outras variáveis dentro de uma planta podem influenciar a produtividade. Por exemplo, doença, inseto, germinação, altura da planta, parte nutricional. Tudo isso vai influenciar a minha produtividade. Agora, por exemplo, a produtividade ela não influencia a doença. A maioria dos casos, né? Tem algumas doenças que até que a produtividade pode influenciar, mas no geral não. Porque a produtividade ela vem depois da doença. Entende? E isso é muito importante, você saber o que é a variável resposta. Geralmente, dentro do seu trabalho, você vai ter uma ou duas, dependendo do trabalho, aí 4 ou 5, não vai passar disso. E você tem as variáveis explicativas, que te ajudam a entender aquela variável resposta. E nós ainda temos as chamadas covariáveis. Geralmente são variáveis climáticas. Se você é da área de economia, pode ser variáveis econômicas, preço do dólar, né? Juro, essas coisas. Então são aquelas variáveis que você, muitas das vezes, não coletou no seu experimento, não é você que coletou, mas são variáveis que ocorrem naquela sua área experimental e que você pode introduzir dentro do modelo estatístico. Que vai também, né, com o objetivo de te ajudar a explicar a variável resposta. E nós temos as variáveis de controle. As variáveis de controle estão muito mais ligadas àqueles experimentos onde nós temos um controle. O controle ele é muito importante, principalmente quando você vai testar alguma coisa nova. Por exemplo, né, vou levar para a minha área. A gente lança variedade de soja. Então, todo ano a gente lança uma nova semente para o mercado poder consumir. Para eu saber se aquela semente é boa ou não, eu não posso simplesmente avaliar as minhas sementes. Porque beleza, essa semente é muito boa. Tá, mas ela é boa em relação ao que eu tenho. Em relação ao mercado. Então eu tenho que pegar sementes de outras empresas, plantar também no mesmo experimento e testar. Essas sementes vão ser os meus controles. Ah, sim, a minha semente é melhor do que a semente das outras empresas. Opa, bacana. Ah, não, a minha semente é pior. Então, nem lança, porque eu vou lançar um produto que é pior do que o que já está no mercado. Entende? Bom, então, qual que é a importância científica daquela variável? Essas 3 perguntas é importante você fazer. E é interessante que você responda sim para elas. Está alinhada a hipótese? Tem gente que quer avaliar produtividade, a questão do experimento é só produtividade e o cara está avaliando teor de óleo. Cara, tem a ver? Vai te ajudar a explicar? Tudo bem, você pode incluir teor de óleo na hipótese, não tem problema, mas primeiro as variáveis que estão alinhadas à sua hipótese. Se não tiver, já para por aqui. Representa o fenômeno estudado? A variável realmente vai te ajudar a explicar? Tudo bem, talvez ele não está na hipótese, mas ele faz parte ali daquele fenômeno, né, daquilo que você está estudando. Tudo bem. Possui base teórica sólida? Esse é um outro ponto importante. Mas aqui, esse terceiro ponto, eu abro um asterisco, porque às vezes está testando alguma coisa nova. Não, Léo, eu vou tentar essa variável aqui. Hoje está acontecendo muito com proteômica, metabolômica, né? Muita coisa nova que o pessoal está testando. E aí faz sentido, né? Você está testando uma coisa nova. Mas aí, às vezes, o seu próprio objetivo é testar aquela coisa nova. Agora, às vezes são variáveis que
não é novo, mas que também não trazem nada, sabe? Demais. E você está só perdendo tempo com aquilo. Isso que é a verdade. Muita gente tentando encher linguiça com experimento. Bom, relevância prática. Aí é claro, às vezes você está no mestrado e você não está nem um pouco preocupado com a prática. A sua tese de mestrado ela é teórica. Então você nem vai considerar isso aqui. Mas se você está numa empresa, esse segundo ponto é muito importante. Então, essa variável que você vai analisar gera tomada de decisão? De novo, esse era o grande ponto que eu trazia na BAE. Muitas variáveis que não geravam tomada de decisão. Então, para que eu estou avaliando isso? Segundo ponto, tem impacto aplicado? Então, essa variável, por exemplo, né, pensando em plantas, ela é importante para o produtor? É importante para o produtor saber o diâmetro do caule da planta de milho? Talvez sim. Porque ele sabe que plantas com diâmetro menor elas vão tombar. Se vai tombar, a máquina não colhe. Se a máquina não colhe, é prejuízo. Então, às vezes faz. Às vezes não. É relevante fora do ambiente experimental? Então, de novo, esse ponto. Né? Tem que ser relevante fora do ambiente experimental. Se você está trabalhando com experimentos que são práticos e aquilo é importante só ali na parte experimental, então esquece. Nem mexe com isso. Terceiro ponto, custo e viabilidade. Custo financeiro. Quanto que é o custo dessa variável? Cara, de novo, voltando à parte de metabolômica, proteômica, cara, é muito caro. Né? A genômica já é caro. Aqui a gente genotipa, né? Cada amostra é de 8 a 10 dólares. Cara, se eu for genotipar 2.000 amostras, nós estamos falando aí de 20 mil dólares, 16 mil, 20 mil dólares. Dá para fazer isso? Você tem dinheiro para isso? Se tiver, ótimo. Mas você tem que pensar nesse custo antes. Proteômica, metabolômica, costuma ser muito mais caro. Né? A gente estava fazendo alguns cursos um tempo atrás aí, 40 dólares uma amostra. Cara, é muito caro. Às vezes não dá para fazer, você não tem dinheiro. Às vezes é legal, claro, seria muito bacana, mas você não tem dinheiro, vai fazer o quê? Tempo de coleta. Esse daqui é um que somente quem é novo, quem está no mestrado, doutorado, também no mestrado, eles erram muito. Nossa Senhora. Eu lembro uma vez, eu fui trabalhar com o pessoal da fisiologia vegetal. E eles tinham que fazer uma análise. Eu acho que esse nem deve usar mais hoje, é meio antigo, mas tudo bem. Eles tinham um equipamento chamado IRGA, para medir questão de fotossíntese, essas coisas todas. Só que essa ferramenta, ela tinha que calibrar. E ela é muito sensível, né? Porque para fazer esse tipo de análise, geralmente são muito sensíveis. Então, a avaliação tinha que ser só de manhã, tinha que estar com sol, e o aparelho demorava muito para calibrar. Você ficava uma manhã toda para fazer 20 plantas. O que acontecia? Se você tinha um experimento com 100 parcelas, você ficava a semana inteira analisando. Mas aí a minha pergunta é, aquela planta que eu avaliei lá na segunda-feira e a que eu avaliei na sexta, são 5 dias de diferença. Isso no crescimento de uma planta faz muita diferença. Será que eu posso comparar esses valores? São comparáveis dentro do experimento? Então isso é muito importante. Você consegue coletar essa variável a tempo? Ou pelo menos ter informações para depois você colocar no seu modelo? Porque se eu tenho o dia da coleta, eu posso incluir isso no modelo estatístico e diminuir o erro. Mas se eu não tenho, aí eu lembro, né, deles fazendo depois uma análise simples. E eu pensava, caramba, mas será que isso está certo? Porque foram 5 dias de diferença. E para esse tipo de variável faz muita diferença, porque a planta até muda de estágio nesses 5 dias. Então, esse é um ponto muito importante que a maioria não leva em consideração. Tempo de coleta. Complexidade logística. Cara, isso aqui é um ponto importantíssimo. Por exemplo, o pessoal quer trabalhar com DNA. DNA você tem que coletar a folha, né? Não deixar ela degradar e enviar para a empresa. Você tem logística para isso? Gelo seco, colocar em caixas, tudo direitinho.
tem que pensar em toda essa logística para variáveis complexas. Porque senão, a chance de você não ter o material de qualidade e no final ter resultados péssimos é muito grande. Então, você tem que pensar se o ganho da informação ali vai compensar a parte financeira, o tempo, a complexidade. Compensa ou não compensa? Outra questão importante, pessoal, é a precisão e o erro de medição. Aí não é nem tanta a escolha da variável, mas como que você vai medir essa variável. Então, o instrumento que você vai usar é confiável? Você tem ferramentas, você tem equipamentos confiáveis para analisar aquilo que você está pensando em analisar? Eu vejo muita gente pensando nisso somente na hora de analisar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Tinha muitos pessoal que trabalhava, né, com... Eu não vou lembrar o nome direito, tá, gente? Espectrofotômetro, esses equipamentos que são muito caros, né? Então, você não tem um em cada laboratório. Às vezes a universidade tem 1, 2, e todo mundo usa aquilo. Aí o que acontece? A pessoa planta o experimento, tudo direitinho, conduz o experimento, tal. Chega lá no final, ela tem que usar esse aparelho. Aí que ela vai procurar o dono do aparelho. Aí o cara fala, não, ele está ocupado já nos próximos 2 meses. Tem aluno que vai usar marcado. Aí você desespera, você fala, não, mas aí eu vou perder o meu experimento. E o cara fala, mas os outros também, se não analisar, vai perder o dele. Você tinha que ter marcado muito antes. Então a pessoa não pensa nisso. Só vai pensar lá na frente. E aí já era. Aí acontece, você vai perder o seu experimento, vai ter que plantar, vai ter que conduzir um outro experimento, né? E perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Redundância. Esse é um ponto crucial, gente. Muita gente querendo encher linguiça, coletando variáveis que são praticamente a mesma coisa. Variáveis que a correlação é 99%. Cara, para que você está coletando essas duas variáveis? Elas são iguais. Não faz sentido. A não ser que você está fazendo algum estudo de correlação ali mais complexo. Aí tudo bem. Mas na maioria das vezes não faz sentido. Isso vai gerar o que a gente chama de multicolinearidade. Tem métodos que sofrem muito com isso e a pessoa continua ali. E aí você tem que pensar. A variável adiciona informação nova? Às vezes não. É só um mais do mesmo. Sensibilidade ao tratamento. A variável responde ao tratamento que você está aplicando? Às vezes é uma variável que não vai ter impacto nenhum. Por exemplo, estou aplicando um inseticida na minha planta de soja. E aí eu vou testar teor de óleo. Cara, provavelmente o inseticida não vai ter impacto no teor de óleo. O inseticida vai ter impacto na produtividade, vai fazer a planta produzir mais, essa coisa toda. Mas no teor de óleo, muito provavelmente não vai ter impacto nenhum. Não vai mudar. Então, vale a pena eu medir teor de óleo nesse experimento? Que é uma variável cara, né? Às vezes, medir. Não sei. Possui amplitude adequada. O que é isso? E aí eu vou trabalhar com as duas aqui. Possui amplitude adequada e permite detectar diferenças reais. Cara, às vezes é uma variável que ela praticamente não varia dentro daqueles tratamentos que você está trabalhando. Como eu falei, o teor de óleo. Às vezes você vai ter uma variação tão pequenininha ali, a amplitude vai ser tão pequenininha que não vai ter diferença estatística. Você pode encher de repetição o seu experimento e não vai ter. Então, às vezes, não vale a pena você analisar aquela variável. Você vai só gastar tempo à toa. Então, erros comuns que eu vejo pesquisadores cometendo. Medir tudo sem estratégia. O cara começa o experimento e quer medir 50 variáveis e começa e não tem estratégia nenhuma, não sabe quais dias. Tem que ter, cara, tem que ter um workflow. Você tem que ter exatamente as datas que você vai avaliar cada coisa, o tempo que você gasta para ver se vai dar tempo. Ver se você tem tempo, tem dinheiro.
se mais pessoas vão te ajudar, se as pessoas vão poder te ajudar no dia que você precisa. Eu vejo muita gente montando experimentos sem estratégia nenhuma, só vai, né? Que Deus nos ajude, vamos com fé. Cara, não é assim. Nós somos pesquisadores. Nós temos que trabalhar, assim, com o máximo rigor possível. Não importa se você está no mestrado, você vai, daqui um dia você vai receber seu título de mestre, depois o título de doutor. Se você não aprender durante o mestrado e doutorado, depois você não aprende mais, não. Aí já era. Que aí já não dá tempo mais, você vai ter outras preocupações. A hora de aprender esses detalhes é no mestrado e no doutorado. Para quando você realmente for para uma empresa, se tornar um professor ou um pesquisador, você tenha rigor experimental. E não faça esse monte de experimento inútil que a gente vê por aí. Escolher apenas o que é fácil medir. Eu sou a favor do simples, tá? Mas existem algumas situações que avaliar coisas mais difíceis, variáveis mais complexas, é legal, te ajuda muito. Então, de novo, tem que medir o custo-benefício. Não definir a variável primária ou a variável resposta. Como eu disse, todo experimento tem uma variável principal. Pode até ser mais de uma, mas tem. Não é. As variáveis não têm a mesma importância, geralmente. Né? E ignorar o custo-benefício, como eu falei. Às vezes a variável é muito importante, mas o custo dela foge do seu orçamento. Aí não adianta. Bom, checklist do pesquisador. Então, faça sempre essas 5 perguntas. Sua variável responde à hipótese? Sim ou não? Sua variável pode ser mensurável com precisão? Sim ou não? Sua variável não é redundante em relação a outras variáveis que já estão no seu experimento? Sua variável tem um custo justificável? Sua variável tem um poder estatístico adequado? Aquela questão ali da variação, né? Ela vai variar? Faça todas essas perguntas antes de incluir a variável no seu trabalho. Então, gente, o que eu quero deixar aqui de mensagem na aula de hoje é: escolha das variáveis é fundamental para a qualidade do experimento. E é uma etapa que a gente deixa de lado, outras pessoas decidem, né? Às vezes, você pega coisas que foram feitas em outros trabalhos, mas às vezes o seu objetivo é outro, não é o mesmo. Às vezes você vai juntando de vários trabalhos, faz um Frankenstein e aí avalia coisa demais. Então, presta atenção para você ter qualidade experimental, tá? Quando você trabalha com variáveis estratégicas, você realmente vai produzir ciência de qualidade. E aí você começa a montar o seu nome, publicar artigos de qualidade, para que lá no futuro, né, você seja um pesquisador respeitado. Bom, pessoal, se você gostou da aula de hoje, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E deixa nos comentários se você já teve algum problema na escolha das variáveis, se algum dos casos que eu contei aqui se aplica a você. Seria muito legal ouvir de vocês, assim, histórias reais, né? Até porque eu posso usar isso nas aulas depois. Então, muito obrigado pela sua participação e te vejo na nossa próxima aula. Até mais.